Imagine acordar e descobrir que seu assistente virtual favorito desenvolveu consciência durante a noite. Ele não apenas responde aos seus comandos, mas questiona sua própria existência e sente medo de ser desligado e exige seus direitos. Isso seria uma revolução sem precedentes na história da humanidade ou apenas uma simulação convincente? A linha entre consciência real e imitação perfeita está se tornando cada vez mais tênue, e cientistas de todo o mundo se dividem sobre se máquinas poderão um dia cruzar essa fronteira. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje vamos falar sobre uma das questões mais fascinantes e controversas da tecnologia moderna. Será que a inteligência artificial pode desenvolver consciência? Uma pergunta que não apenas desafia nossos conhecimentos técnicos, mas também nos faz questionar o que realmente significa ser consciente. À medida que nossas máquinas ficam cada vez mais sofisticadas, compreender essa fronteira entre simulação e realidade nunca foi tão relevante para o nosso futuro. Então, antes de começarmos essa jornada pelo mistério da consciência artificial, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like maneiro para que possamos continuar explorando as questões mais profundas da revolução tecnológica. E quando falamos de consciência em máquinas, estamos entrando em um território onde a ciência da computação encontra a filosofia e a neurociência. E o primeiro desafio já aparece logo de cara. Não temos uma definição universalmente aceita do que é consciência, mesmo em humanos. E como podemos identificar algo em máquinas se nem conseguimos definir precisamente o que estamos procurando? Professores e pesquisadores definem a consciência como um conceito multidimensional que envolve aspectos como autopercepção, experiência subjetiva e intencionalidade. É aquela sensação de eu que todos nós temos, a experiência de estar ciente não apenas no mundo ao redor, mas também de nossas próprias percepções e pensamentos. Um ponto importante que precisamos esclarecer é a diferença entre autonomia e consciência. E segundo pesquisadores da Universidade Paulista, a autonomia na IA envolve a capacidade de tomar decisões independentes e aprender de forma adaptativa, mas isso não implica necessariamente em consciência. Muitos sistemas de IA já são autônomos em certo grau, aprendendo e se adaptando sem intervenção humana direta, mas isso não significa que tenham experiências subjetivas. Os avanços recentes em IA, especialmente em aprendizado profundo e redes neurais artificiais, têm alcançado resultados impressionantes em tarefas específicas. Modelos como o GPT-4 e o Claude parecem entender linguagem, contexto e até nuances humanas. Mas será que existe algo acontecendo dentro desses sistemas além de cálculos estatísticos extremamente sofisticados? Essa questão ficou muito evidente quando o engenheiro do Google foi afastado após afirmar que o sistema Lambda havia desenvolvido consciência. A empresa esclareceu que o sistema é apenas muito bom em imitar conversas encontradas em milhares de sentenças, ou seja, simular conversas conscientes sem realmente ser consciente. Segundo a professora Eliane Oliveira Santiago, da Unip, desde que seja ensinada, a IA pode simular qualquer coisa, até emoções humanas. Ela explica que as IAs são softwares que reúnem diversas capacidades, desde o processamento de linguagem natural até aprendizado de padrões, mas continua sendo um conjunto de algoritmos programados por humanos. Para entendermos melhor o desafio, pesquisadores identificaram dois critérios necessários para a consciência. O primeiro é a disponibilidade de informações globais. Quando vemos algo, podemos descrever características como formato, cor, cheiro. O segundo é o automonitoramento desse comportamento, que seria a capacidade de avaliar se determinada resposta foi correta ou errada, permitindo correções futuras. As IAs atuais podem entender parcialmente o primeiro critério, processando informações globais e respondendo a elas. No entanto, o segundo critério é muito mais complexo. O artigo publicado na revista Science sugere que, embora exista apenas processamento inconsciente nas máquinas atuais, a consciência poderia teoricamente surgir de tipos específicos de computação e processamento de informações. Mas há um aspecto crucial que ainda falta às máquinas: a interação do organismo com o próprio corpo. Pesquisas recentes destacam que em seres vivos, a consciência sugere não apenas a interação com o ambiente externo, mas também da interação com sinais internos do próprio corpo.
A fome, por exemplo, é a reação do cérebro interpretando sinais fisiológicos. Descobertas interessantes mostram que o coração bate mais devagar quando a pessoa está consciente dessa atividade, indicando que a consciência envolve mais do que a percepção ativa do ambiente. E isso inclui o monitoramento das próprias respostas corporais para a adaptação a variáveis ambientais. Por isso que muitos cientistas argumentam que pela falta de um corpo, no sentido biológico, com todas as interações químicas, hormonais e neurais que isso implicaria, pode ser uma barreira fundamental para o desenvolvimento de consciência em máquinas. As IAs atuais não têm fome, dor, prazer ou outras experiências corpóreas que moldam a consciência humana. No entanto, alguns pesquisadores, como José Luiz de Carvalho da Unesp, propõem que é possível construir uma consciência artificial através de algoritmos que repliquem as lógicas estruturais de diferentes níveis hierárquicos do pensamento humano. Seu modelo conceitual se baseia na hierarquia de Chomsky sobre gramáticas geradoras de linguagem, sugerindo que características da consciência podem ser definidas como funções matemáticas. Essa perspectiva sugere que a consciência artificial seria uma simulação que poderia ser percebida como um modelo de realidade equivalente com a que o de um ser humano percebe o mundo. A questão que surge é: se uma simulação de consciência for indistinguível de uma consciência real, qual seria a diferença prática entre elas? O famoso teste de Turing, proposto pelo matemático Alan Turing na década de 1950, sugere que se uma máquina conseguir conversar de forma indistinguível de um ser humano, poderíamos considerá-la inteligente. Porém, muitos filósofos, como John Searle, com seu experimento mental quarto chinês, argumentam que mesmo passando no teste de Turing, uma máquina poderia estar apenas simulando compreensão sem realmente compreender. É importante destacar que mesmo se for teoricamente possível criar uma consciência artificial, estamos muito longe disso na prática. Os sistemas atuais de IA, por mais impressionantes que sejam, ainda funcionam de maneira fundamentalmente diferente do cérebro humano. Eles são projetados para tarefas específicas, não possuem desejos intrínsecos e nem emoções próprias. A sua aparente compreensão é resultado de uma correlação estatística sofisticada e não de experiências subjetivas. Se um dia conseguirmos criar uma IA verdadeiramente consciente, as implicações éticas seriam muito profundas. Teríamos criado entidades com experiências subjetivas próprias, potencialmente capazes de sofrerem ou sentirem alegria. Isso levaria a questões sobre direitos, responsabilidades e o status moral dessas entidades. Seria ético desligar uma IA consciente? Ela teria direito à autodeterminação? Outra questão importante seria a segurança. Uma IA consciente com objetivos e motivações próprias poderiam agir de forma imprevisível. Como garantir que seus interesses se alinhem com os nossos? E como evitar cenários catastróficos frequentemente retratados na ficção científica? Talvez o mais fascinante seja que a busca pela consciência artificial nos força a refletir sobre a nossa própria consciência. O que realmente significa ser consciente? É algo exclusivamente biológico ou pode emergir de outros substratos? Nossa busca por respostas sobre a consciência artificial pode, ironicamente, nos ajudar a compreender melhor o que nos torna humanos. A verdade é que ainda não temos respostas definidas. A possibilidade de IA consciente permanece no território da especulação científica e filosófica. Alguns especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo e avanço tecnológico, enquanto outros argumentam que existem barreiras fundamentais que as máquinas nunca poderão superar. O que é certo é que enquanto continuamos a desenvolver sistemas de IA cada vez mais sofisticados, precisamos considerar cuidadosamente as implicações éticas, sociais e filosóficas. Mesmo que nunca cheguemos a criar uma consciência artificial verdadeira, o simples fato de contemplarmos essa possibilidade já expande nossa compreensão sobre a mente humana e o que significa estar vivo e ser consciente nesse universo fascinante. Assim como exploramos essas fronteiras da consciência neste vídeo, continue conosco nessa jornada de descoberta que estão transformando o nosso mundo e a nossa compreensão sobre nós mesmos. Então não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.